A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação Berenice Lima. Maravilhoso estudar, muito bom. Mais um dia aqui, que todos esses conhecimentos sirvam para que a gente valorize a vida cada vez mais. O Camilo está contando aí minuciosamente essa trajetória do espírito através do suicídio, mostrando que o corpo foi aniquilado, morreu, já foi enterrado, mas o espírito vive, porque só a vida e vida em abundância. E ele está narrando agora o seguinte, né? No momento lá no mundo espiritual, onde os espíritos zombeteiros estão lá, né, fazendo chacota com eles. E ele fala, olha, essas pessoas, esses espíritos aqui que estão fazendo essa chacota toda, quando eles estavam encarnados, eles também faziam isso. Ou seja, não é porque a gente morre que a gente muda o jeito de ser. A questão é a nossa reflexão. Eu morrendo hoje, eu ficaria em que grupo? Porque nós vamos estar sempre em grupo. O grupo, ele atrai pela afinidade. Que grupo eu estaria? Do grupo dos hipócritas, dos zombeteiros, dos sensualistas, dos que vivem para fazer chacota, dos responsáveis? Que grupo eu seria atraída? Isso é do fórum íntimo, né, de cada um. Mas a gente precisa saber, porque nós vamos desencarnar e nós vamos estar nos grupos espirituais. E ele vem agora falando, o Camilo. Nas peripécias que o suicida entra a curtir, depois do desbarato que prematuramente o levou ao túmulo, o vale sinistro apenas representa um estágio temporário, sendo ele para lá encaminhado por movimento de impulsão natural, com o qual se afina até que se desfaçam as pesadas cadeias que o atrelam ao corpo físico terreno, destruído antes da ocasião prevista pela lei natural. Então, pela lei natural, ele, né, a lei natural era para ele viver mais anos e ele retirou aquela vida antes. E esse vale que ele está falando de tanto sofrimento, isso é um estágio temporário. Ele vai ficar lá o tempo que ele teria que ficar encarnado. E aí ele vai ficar lá nesse suplício todo, não como castigo, mas como consequências dos seus atos. E aí ele continua. Será preciso que se desagreguem dele as poderosas camadas de fluidos vitais que lhe revestiam a organização física, adaptadas por afinidades especiais da grande mãe natureza à organização astral, ou seja, ao perispírito, os quais nele se aglomeram em reservas suficientes para o compromisso da existência completa, que se arrefeçam, enfim, as mesmas afinidades, labor que na individualidade de um suicida será acompanhado mais das aflitivas dificuldades de morosidade impressionante, para só então obter possibilidade vibratória que lhe faculte o alívio e o progresso. O que é isso aqui? Nós, quando reencarnamos, tem um planejamento para nós, né? Não é aquele fatalismo. Olha, vai morrer dia tal, do jeito. Não tem. Nós não. Se vivêssemos nesse fatalismo, então, ao nascer, era só esperar as coisas se acontecerem. Não é bem assim. Tem um planejamento reencarnatório. Dentro desse planejamento, tem as coisas que são imprescindíveis, que elas vão ter que acontecer. Tem as prováveis que vão acontecer, porque tudo vai depender de quê?
do livre-arbítrio. Veja que o Segismundo, lá no Missionários da Luz, por ele ter matado o pai numa reencarnação anterior, ele reencarna com uma possibilidade de ter uma doença na área do estômago pertinente às facadas que ele deu no pai no passado. Então, ele, que era um bom duelista, chamou o Adelino para duelar. O Adelino foi pelo orgulho, mas não era um bom duelista, e ele, com a espada, rapidamente mata. Os furos que ele fez mortais no corpo do Adelino, no passado, que virá a ser o pai dele nesta reencarnação, ele marcou o seu perispírito do próprio Segismundo na hora que ele matou aquela pessoa. Então, ele vai nascer com uma probabilidade de ter uma doença. É uma probabilidade. Agora, ele usando o livre-arbítrio dele para o bem, para o indiferente ou para o mal, as escolhas que ele fizer vão estar diretamente atrelado àquele processo de doença. Que a doença pode eclodir, pode desaparecer ou pode ficar estagnada. Porque o fatalismo não existe. Existem as possibilidades, a não ser no caso das expiações, como aqui o próprio Mário, nós vamos ver lá no final, que ele vai reencarnar sem os braços, porque ele enforcou a amante e se matou. E ele não quer mais aquelas mãos. Então, ele vai nascer sem as mãos. Então, isso é uma expiação, né? Então, quando ele vem falando aqui agora, é que eles tinham uma carga de fluido para um tempo de vida. Então, através do suicídio, se abrevia aqueles anos e aquela carga de fluido vital, que é o que esse fluido que todos os dias nos anima a fazer alguma coisa, né? Fluido. Então, se eu mato o meu corpo, que é o repositório desse fluido, e esse fluido é o que vai me movimentar, que vai animar o meu corpo. Ora, eu fico com essa carga de fluido que eu preciso gastar esse fluido. Então, estar nesse momento, esse momento breve que ele fala, é porque é necessário gastar esse tipo de fluido. E aí ele vem falando agora o seguinte, né? De outro modo, tal seja a afeição do seu caráter, tais os deméritos e grau de responsabilidades gerais, tal será o agravo da situação, tal a intensidade dos padecimentos a experimentar, pois, nestes casos, não serão apenas as consequências decepcionantes do suicídio que lhe afligirão a alma, mas também o reverso dos atos pecaminosos anteriormente cometidos. Então, gente, imagina essa vibração, esse tumulto que eles mesmos escolheram. Então, nós precisamos aprender, sabe o quê? A tomar decisão. A gente precisa aprender a tomar decisão. E no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo das preces, lá tem uma prece específica para pedir um conselho. Então, quando quiser tomar uma decisão, vai lá e lê para pedir um conselho. No prefácio da prece, ele conversa conosco fazendo 3 perguntas. Leia aquelas perguntas, medite. Então, para cada decisão nossa, nós precisamos estar estabelecidos, sabedores das consequências daquela nossa decisão, para que a gente não arrume encrenca espiritual, porque é da lei. A lei, o tempo inteiro, ela age. E a gente precisa saber como nós estamos em relação à lei de Deus. E ele continua: periodicamente
singular caravana visitava esse antro de sombras, mostrando o quê? Que ninguém está desamparado. Eles estão lá por quê? Porque eles quiseram. Eles foram para lá como? Pelas vibrações que eles formaram. Eles estão lá por quê? Porque eles desrespeitaram e a lei, o local da lei é aquele. Então, quem é que foi para lá? Eu, por muitos anos, fui agente religiosa no Talavera Bruce, né? O presídio aqui no Rio de Janeiro. E, às vezes, as presas falavam, poxa, eu vim parar aqui. E um dia nós sempre conversávamos à luz da doutrina espírita. E aí a gente falou, gente, vamos fazer uma reflexão. Vocês gostam daqui? Não, ninguém queria estar preso. Alguém sabia, não sabia, como é que funcionam as leis e o sistema carcerário do nosso Brasil? Todas sabiam. Você sabia que quando você decidiu fazer essa sua ação, você sabia que vinha para cá? Sabia. Por que fez? Porque a gente não tem o hábito da visão de futuro. A gente não tem o hábito de fazer uma análise criteriosa das nossas posições. Aí a gente vai tomando decisão assim, ao sabor do dia, sem analisar quais são as consequências. Porque na hora que a gente analisa, que faz uma linha do tempo, do que isso vai me trazer depois, e se eu estou disposta a pagar o preço, a gente fala, não, isso aí eu não quero para mim. Então, a gente precisa adquirir essa consciência de fazer uma análise nas nossas decisões, nas nossas ideias. E aí ele continua. Era como a inspeção de alguma associação caridosa, assistência protetora de instituição humanitária, cujos abnegados fins não se poderiam pôr em dúvida. Vinha à procura daqueles entre nós cujos fluidos vitais, arrefecidos pela desintegração completa da matéria, permitissem locomoção para as camadas do invisível intermediário ou de transição. Então, eram assaltantes que vinham o quê? Buscar aqueles fluidos. Ora, o fluido vital ali no corpo, que servia para o combustível daquele corpo. Matamos o corpo, mas tem o combustível. E esse combustível é fluido. E os espíritos precisam desse fluido também. Os espíritos, os desocupados, vão lá se animalizar naqueles fluidos. Quando a gente vê assim, os obsessores das pessoas que bebem, eles estão ali usurpando, roubando os fluidos daquelas pessoas que estão bebendo. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, a gente gera fluido. E nós temos o nosso fluido que nós vamos gerando. E nós vamos atraindo esses espíritos que roubam esse fluido. Então, aqui ele ficou assim, apavorado, vendo aquele grupo todo ali, né, usurpando eles que já estavam naquela situação tão desagradável. Então, ele não poderia esperar compaixão de espíritos que, desde quando estão encarnados, são hipócritas, sensualistas, são devedores. Que compaixão eles vão ter? Por isso que nós precisamos, com as nossas crianças, com os nossos jovens, despertar a compaixão, despertar o olhar para o outro. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos sensibilizar os nossos corações e os corações desses espíritos que estão chegando aí, dessas crianças que estão chegando, que são espíritos. O Dr. Erma, que é o espírito que nos orienta lá no abrigo, ele fala, quando olhar para uma criança, não veja apenas um amontoado de células, veja ali um espírito que está chegando e que precisa ter conhecimento das leis. E aí ele continua falando. Supunhamos tratar-se a caravana de um grupo de homens,
mas na realidade eram espíritos que estendiam a fraternidade ao extremo de se materializarem o suficiente para se tornarem plenamente percebidos a nossa precária visão e nos infundirem confiança no socorro que nos davam. Então, da mesma maneira que tinha aquele grupo todo que estava fazendo mal, tinha um grupo de espíritos agora que veio trazer o bem. E ele pôde fazer essa análise, ele pôde fazer essa percepção. E aí ele diz: trajados de branco, apresentavam-se caminhando pelas ruas lamacentas do vale, de um a um, em coluna rigorosamente disciplinada, enquanto, olhando-os atentamente, distinguiríamos à altura do peito de todos pequena cruz azul celeste, o que parecia ser um emblema, um distintivo. Então percebe que quando ele está descrevendo um grupo, ele fala que era todo desmantelado, né? Com muita sensualidade, com muita desorganização. Nesse aqui ele já está falando que eram bem vestidos, que eram disciplinados, um atrás do outro, porque a disciplina faz parte. Nós precisamos disciplinar as crianças, nós precisamos de disciplinar a nós próprios, disciplina de horário, de postura, de ideias, para que a gente tenha uma conduta com tranquilidade. E aí ele continua: senhoras faziam parte dessa caravana. Precedia, porém, a coluna pequeno pelotão de lanceiros, qual batedor de caminhos, ao passo que vários outros milicianos da mesma arma rodeavam os visitadores, como tecendo um cordão de esclarecimento, o que esclarecia serem estes muito bem guardados contra quaisquer hostilidades que pudessem surgir do exterior. Um cordão de isolamento que eles estavam fazendo, né? Dividindo mesmo para que nada de exterior atrapalhasse aquele grupo. Com a destra, com a mão, né, o oficial comandante erguia alvinitente flâmula, na qual se lia, em caracteres também azul celeste, esta extraordinária legenda, que tinha o dom de infundir insopitável e singular temor: Legião dos Servos de Maria. Então, é um grupo de espíritos que, trabalhadores dos benfeitores, levavam essa lança, né, um estandarte com o nome Legião dos Servos de Maria. Por quê? Porque Maria é um espírito já conhecido. Esses aqui, ó, o Camilo, português, muito ligado à Igreja Católica, né? O nome Maria já favorece, e Maria é um espírito que entende as dores humanas, é um espírito que acolhe, é um espírito amoroso. Então, ela tem esse grupo de espíritos que vão o quê? Em busca de nós e vão nos levando para o alto. Então, a importância em nosso lar, a música clássica, né, toca o tempo inteiro. E tem a música clássica, né, de Ave Maria, que vários compositores clássicos fizeram várias homenagens. Então, são músicas que tocam o coração, tem músicas que têm essa vibração, e que a gente aprenda a entrar em contato com esses espíritos. Não é da questão religiosa, mas é da questão espiritual. Espíritos valorosos, espíritos humanitários. Então, a gente precisa saber sobre esses espíritos. E aí ele continua: os lanceiros
ostentando escudo e lança, tinham tez bronzeada, a pele bronzeada, e trajavam-se com sobriedade, lembrando guerreiros egípcios da antiguidade. E, chefiando a expedição, destacava-se varão respeitável, o qual trazia avental branco e insígnias de médico a par da cruz já referida. Cobria-lhe a cabeça, porém, em vez do gorro característico, um turbante hindu, cujas dobras eram atadas à frente pela tradicional esmeralda, símbolo dos Esculápios, mostrando aí, muito interessante, que a questão religiosa é nossa, é da terra, uma religião melhor do que a outra, que isso não existe. Agora, todos somos espíritos e esses aqui, eles simpatizam a maneira que eles foram introduzidos, às vezes, a entender as leis de Deus. A Joana de Ângeles, ela se apresenta como uma freira, porque foi uma reencarnação que foi muito importante para ela. Muito. Francisco de Assis, ora, ele se apresenta geralmente nas características de quando ele foi Francisco de Assis. Veja que ele foi, os médiuns todos falam que ele foi o João Evangelista, que teve ali uma convivência com Jesus, mas a aparência, como ele se apresenta para os médiuns de um modo geral, é na maneira de franciscano. Então, os espíritos, eles vão se apresentar da maneira que eles mais se identificam. Às vezes é de uma reencarnação que foi muito importante, que foi o próprio Emmanuel. Ele se apresenta como aquele romano, o Públio com aquela roupa romana, porque para ele foi o momento que ele foi chamado e o momento que ele negou. Como ele mesmo diz, 3 minutos de hesitação, ele nega seguir Jesus e ele atrasa bastante. Por quê? Porque ele deu os valores às questões materiais. Então, mostrando aqui que no Hospital Maria de Nazaré, nós vamos ver vários espíritos ligados a religiões diferentes, a culturas diferentes, mas todos com o mesmo propósito, de socorrer, de acudir e de ajudar a todos na promoção do ser. Então, que a gente veja as questões religiosas como questões importantes, que a gente não queira desmantelar nenhuma religião, que a gente não fale mal de nenhuma religião. Todas as religiões são importantes e que cada um de nós faça reflexão. A religião me torna uma pessoa melhor? Em que eu me tornei melhor depois da religião? E o que eu almejo para mim? É ser uma pessoa compreensiva? É ser uma pessoa apaziguadora? Ou ser uma pessoa bélica, sempre achando que a minha ideia é a melhor, que a minha religião é a melhor? Então, compreender e respeitar todas as ideias e todas as religiões. E seja você o seu caminhar de progresso espiritual. E muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.